grandes desafios de se criar um mundo mais seguro e saudável começa pela educação das pessoas. E é interessante a gente parar para pensar como é que a gente tem educado as pessoas para esse tema. Eu queria aproveitar esse momento, essa oportunidade que a gente está conversando um pouquinho aqui, Odilon. Queria ouvir de você quais foram os grandes desafios que você já enfrentou, histórias interessantes que mostram a educação no dia a dia, a prática de educar pessoas no dia a dia. Compartilha com a gente algumas experiências. Bom, Júlio, uma delas que assim, para mim foi extraordinariamente importante na minha carreira foi na Floresta Amazônica, mas não é no meio da Floresta Amazônica, acompanhando uma atividade de pesquisa, né? Onde a equipe, nós éramos em 14, eu era 15º dessa equipe, e nós estávamos potencializando alguns processos como o DDS, o Diálogo de Área de Segurança, observação e abordagem comportamental, né? E fazendo as oficinas de percepção de risco. Só que quando eu falo no meio da Floresta Amazônica, é na Floresta Amazônica, né? E nós passamos lá alguns dias, né? Tanto eu como a nossa sócia Lucília, né? E nós tivemos... porque quando a gente fala em educação, parece que vem quadro, vem projetor, vem sala, vem banco, vem coffee break, vem... Não é a realidade desse pessoal. Então, nós fomos até eles. Eu acho que isso, no conceito de educação, nós como titulados instrutores, titulados professores, eu não sei quem que aprendeu mais lá. Se foram eles ou fomos nós fazendo esse papel. E nós acompanhamos eles durante 7 dias, né? Onde nós caminhávamos cerca de 7 quilômetros por dia, né? E no final e durante essas caminhadas tínhamos momentos onde a gente conversava com eles sobre segurança, conversava sobre temas, como é que era o tema do DDS, aí a gente descobre aquelas coisas interessantes, né? No meio da Floresta Amazônica, o tema do DDS era Outubro Rosa. O que isso tem a ver com esse pessoal que estava lá? O que isso vai fazer de diferença na vida deles? Eles estão ali cercados de perigos, cercados de atividades, né? Sendo mapeados por um sistema super robusto de localização, mas sozinhos. Nós vamos falar de Outubro Rosa lá? Não, vamos discutir o dia a dia. O que nós temos que enfrentar agora? DDS com foco em gerenciamento de risco. Vamos discutir a nossa análise de risco, qual o risco que nós temos para esse ambiente. E tudo isso começou a gerar um significado para eles que eles achavam aquilo perda de tempo. E lógico que contaram para nós que nem faziam, que não entendiam o para quê daquilo, qual era a importância daquilo. E aí, a partir daquele momento ali, a gente conseguiu, junto com eles, dar um novo significado para um processo educacional. Discutia com eles por que muitas vezes a gente optava por fazer algo que de repente nos colocava em maior risco, se não tinha outro jeito de fazer aquilo. E no final, né, quando estava voltando para a base operacional, eles se reuniram num canto falando assim, que nunca eles tinham passado um tempo falando tanto sobre o cuidado com eles mesmos. Então, para mim, isso foi muito, né, e eu acho muito interessante, porque nesse mesmo período nós passamos próximos a uma cidade no Amazonas, e o Ministério do Trabalho e Emprego fez uma visita e perguntou para eles sobre questão sanitária, de banheiro químico e tudo mais. E a pergunta que eles trouxeram para nós foi assim, né? Compartilharam. Tá, e quem que vai carregar isso aí? Então, às vezes a gente vê essas saídas que elas são tradicionais, que elas são, mas completamente deslocadas do contexto, da realidade. E nós sabemos que nós adultos não aprendemos se não tiver o contexto junto. Se aquilo não fizer sentido para a gente e que a gente veja a aplicação. Em termos de experiência de vida, esse foi muito, muito importante para mim. Também teve, né, ações educativas em mina subterrânea, lá embaixo, junto com o pessoal, enquanto tinha operação dentro da mina, e eles olham diferente para nós, né? E também uma outra situação para mim que foi... Aí até hilária foi, né? Porque nós estávamos participando de integrações, e aí fica uma provocação para todas
pessoas, né, que né, estão vendo esse vídeo aqui para nós, que perguntaram para nós, né, cada um se apresentava na integração, e nós estávamos lá fazendo a integração para fazer o diagnóstico de cultura de segurança. Aí terminou a integração, um deles, dos instrutores, chegou e falou assim para mim, né? Aqui você já viu, né, Odilon? Você vê como o interesse pelo assunto de segurança não é lá essas coisas, a quantidade de pessoas dormindo, a quantidade de pessoas desinteressadas sobre o tema, e tinham duas pessoas que estavam atrás de nós, e normalmente as pessoas não se colocam diante dos instrutores e tudo mais, mas esses dois com muita autonomia, e talvez até mais, vamos dizer assim, mexidos com a fala de quem estava ali, viraram falando assim, mas olha, a gente trabalha o dia inteiro no sol, o dia inteiro no campo, vocês trazem para a gente para dentro de uma sala, apagam a luz, ligam o ar-condicionado e colocam uma tela na frente. É lógico que a gente vai dormir. Né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem muitos desafios para pensar no outro e não na gente. Eu acho que quando a gente assume o papel de facilitador, instrutor, ou pensar no outro, ou pensar no público, quem são essas pessoas que vão estar aqui para trocar com a gente, é super interessante. Eu acho que muda um pouco, porque só você achar que você que vai reverter algo de conhecimento para o outro é algo que não é uma realidade. Né? Se você abre espaço, as pessoas compartilham tanta coisa que a gente aprende juntos que eu acho que é um movimento... Você pode ver que essas situações foram as situações que eu mais aprendi. E confesso, aprendi muito mais com o comentário do colega que estava na integração do que com os instrutores naquele momento. Falando, a gente tem que ficar muito ligado em tudo que a gente está fazendo para a gente não criar um ambiente falso. Né? Um ambiente que não é um ambiente onde vai gerar o aprendizado para aquele público. Mas eu também queria aproveitar, Júlio, né? Porque primeiro que eu lhe conheci com uma palestra, né? E sei, né, da sua competência e tudo mais. Que momentos foram esses que você gostaria de compartilhar que também tem a ver com esse processo educacional? Acho que, até pela tua fala, né? Acho que o que faz sentido para as empresas hoje é o que a gente tem que pensar como uma educação ativa. Né? Uma educação que saia daquele conceito tradicional só de sala de aula, como você disse muito bem, né? Às vezes eu vejo algumas organizações brigando para falar se vai conseguir fazer um coffee break ou não vai fazer um coffee break, quando na verdade um bom bate-papo de 15 minutos no início do turno podem fazer aquela super diferença, né? Eu tenho uma história curiosa quando falo em educação ativa, um dos nossos projetos, que foi na região dos Andes peruanos. Eu tive um aprendizado enorme ali, um aprendizado fruto de um preconceito que eu tinha. Né? Eu sempre ouvi muito, quando a gente assiste futebol, para quem gosta de futebol, que os times, quando vão jogar na altitude, os times perdem o fôlego, não estão preparados, e aquilo sempre me soou como algo assim, imagina, os caras são super preparados, né? Mas eu senti na pele, eu estava dando um treinamento numa mina, a 4.300 metros de altitude, e confesso para você que no meio do treinamento foi indo eu desmaiei no meio do treinamento. Né? Claro que foi contornado de forma muito profissional por toda a equipe, me deram toda a atenção e depois de um dia de preparação na altitude voltamos para os treinamentos. Mas isso é educação ativa, porque essa organização, por exemplo, tinha unidades que ficavam a 2.500 metros de altitude que não impactaria para mim. Levar essas pessoas para lá é quase um desrespeito, na minha opinião, sabe? Porque aquelas pessoas estão saindo do local onde elas realmente trabalham todos os dias, daquele local onde elas têm que conviver com a altitude diariamente, e é muito cômodo para mim falar, venham todos para cá. Agora, estar lá gera naquelas pessoas um respeito. O meu primeiro medo, quando aconteceu esse cenário comigo, foi de gerar uma certa, né, uma certa tratativa até meio no bullying comigo, né, do pessoal, mas não. Pelo contrário, as pessoas vinham para mim e falavam assim, cara, você passou mal, mas não tem problema, é assim mesmo, a gente passa mal nos primeiros dias também. Então teve toda uma cadeia de ajuda, todo um cuidado ativo comigo, que me deu um aprendizado enorme. Estar no ambiente onde aquelas pessoas trabalham é o que transforma a educação numa educação ativa. É o que faz a diferença. A gente fala muito em legado. Agora há pouco a gente falava sobre isso, né? A gente todo o tempo está falando sobre isso dentro da companhia hoje, né? Talvez ali eu tenha conseguido de alguma forma deixar um pequeno legado de alguém que fala assim: alguém veio falar sobre segurança
aonde a gente vive ou onde a gente sente na pele o grande desafio de estar seguro. Para mim, essa é a educação ativa e eu compartilho com vocês um pouco dessa minha experiência de trabalho na altitude, que foi uma grande experiência para mim. Eu vejo assim, né? Juntando várias histórias, né, de outros amigos, consultores, outras empresas, eu vejo que quando a gente fala dessa educação, eu gostei muito da ideia da educação ativa, a gente tem uma questão muito forte de humildade também, né? Você não consegue fazer um ambiente ser um ambiente de troca e de respeito. Concordo, acho super válido, né? Porque se você não respeita e não é humilde no momento que você está fazendo ou se propondo, né, a participar de uma ação educativa, há um distanciamento. E esse distanciamento, infelizmente, nós percebemos na maior parte das ações educativas que as companhias fazem. Um professor com inúmeros slides, né, que ele precisa passar por todos eles, com uma baixa capacidade ou uma oportunidade grande para ouvir mais, de escuta maior, e que isso se torna um pouco enfadonho. Então, um convite a todo mundo que está assistindo o vídeo é pensar na qualidade da instrução realizada. Pensar na qualidade do ambiente que você criou, não pensando no ambiente com ar-condicionado, no ambiente, mas na qualidade pensando no público que você está lá e nos objetivos que você tem de ensinar. Eu acho que são esses momentos que fazem ser tão mágicos para a gente quando a gente está falando de educação para a segurança.